não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Bom, o que nós vimos até agora é que praticamente todas as atividades cognitivas do ser humano são constituídas de fragmentos. Esses fragmentos podem, em parte, ser... Peraí. Me faz favor, baixa um pouco a coisa da sua, porque está dando um reflexo bem na minha cara, que está ótimo. Então, todos esses fragmentos que são colhidos, seja pelos órgãos dos sentidos ou captados pela mente, pelo pensamento, podem ser, em parte, reconstruídos em totalidades maiores pela atividade da própria mente. Por exemplo, quando nós montamos uma narrativa, juntando numa sequência várias percepções isoladas e dando a elas um sentido de continuidade, seja quando nós montamos um raciocínio, estruturando, vamos dizer, vários pensamentos de acordo com as suas conexões lógicas internas. Porém, nunca nenhuma dessas estruturações nos dá um sentido de totalidade. Nós continuamos sempre nos orientando na base dos fragmentos. No entanto, nós sempre e insistentemente supomos, por trás de todos esses fragmentos percebidos, a continuidade de duas coisas: a continuidade da existência, ou seja, a continuidade do próprio universo que nos cerca, e a nossa própria continuidade, a qual nós jamais percebemos de maneira direta. Então, isso aí, há muito tempo os filósofos perceberam isso. No século XVIII, um cidadão chamado David Hume notou que, por exemplo, quando nós observamos um processo temporal qualquer, no qual um acontecimento parece ter determinado o outro, nós observamos apenas dois acontecimentos isolados e nós os ligamos através de uma noção de causa. Mas, diz ele, essa noção é apenas um artifício lógico que nós mesmos inventamos. Então nós vemos o primeiro acontecimento, vemos o segundo acontecimento, mas nós não vimos causa nenhuma. Nós aqui conectamos os dois acontecimentos, né, mediante um artifício lógico chamado causa. Do mesmo modo, ele diz que ele, examinando a si mesmo, ele percebe vários estados, vários pensamentos, várias emoções, várias recordações que passam e que estão continuamente fluindo, mas que ele não enxerga nenhum eu por trás disso, fazendo todas as operações, né? Quando ele diz isso, ele está querendo dizer apenas que a mente não pode apreender nenhuma substância em si mesma, né? A mente não pode perceber uma existência no sentido completo. Ela percebe aspectos por trás dos quais ela supõe uma existência. Porém, esta suposição, essa realidade substantiva que existe por trás dessas aparências em fluxo, será ela também uma construção, uma suposição da nossa mente? Se o fosse, então nós estaríamos dizendo que, em última análise, a substancialidade de tudo o que nós percebemos, e que é sempre fragmento, é um outro fragmento inventado também pela nossa mente. E aí entraríamos num círculo vicioso e não teria saída jamais. Então, seríamos obrigados a proclamar que nós não temos, de fato, o menor sinal da nossa própria existência. Então, isso aí
para sair disso, os filósofos apelaram a vários artifícios. Um deles é dizer que essas crenças que embasam a confiabilidade que tem para nós, a continuidade do mundo, a nossa própria continuidade, a continuidade do ser, tudo isso vem de uma longa acumulação de crenças no senso comum. Ou seja, quando nós nascemos, nós recebemos da sociedade um corpo de crenças e valores que nos faz acreditar na continuidade do mundo, na substancialidade do ser, etc, etc, etc. É claro que essa saída não funciona de maneira alguma, porque todos esses dados pretensamente resumidos e condensados ali no senso comum, nesse universo cultural que nos é transmitido, também chega a nós sob a forma de fragmentos e não de um todo. Ninguém pode lhe passar, vamos dizer, o corpo de crenças de uma sociedade mediante uma espécie de injeção que instantaneamente você vai captar todas as crenças da sociedade. Isso é impossível, né? Então, o apelo ao senso comum historicamente acumulado também não resolve o problema. Outros disseram que este senso de continuidade e unidade nasce das funções da linguagem. Quer dizer, a linguagem é que articula as várias partes da experiência e ela, então, é a responsável pelo nosso senso de unidade do real. Martin Heidegger chegou até a pronunciar uma frase que ficou célebre, para mim, célebre somente pela estupidez, que é: a linguagem é a morada do ser. Não é isso? Eu digo, bem, para a linguagem ser a morada do ser, ela precisaria em si mesma ter algum ser, ou seja, participar de alguma qualidade que em si mesma nada tem de linguístico, né? Então, existem vários artifícios, todos eles procurando fugir de uma realidade fundamental. A realidade é que a presença do ser e a nossa presença no ser não são aspectos da nossa atividade mental. Eles são pré-mentais, por assim dizer, e são a condição necessária para que qualquer atividade mental faça algum sentido. Ora, todos nós sabemos que existimos e todos nós sabemos que estamos num mundo, num universo, num campo infinito e ilimitado que nós chamamos de ser, de universo, como queiram chamar. Todos nós sabemos disso. Só nós não sabemos dizer de onde tiramos esta ideia. E quando a submetemos à análise crítica filosófica, nós não encontramos para ela nenhum fundamento dentro de todo o universo do pensável. Então significa o seguinte: isto aí é uma coisa que é cognoscível, mas não é pensável. Porém, ontem nós vimos que o conhecimento que nós temos de um simples ser humano é assim também. Você pode conhecer uma pessoa, mas você não pode pensá-la, ou seja, você não pode reduzi-la a um conteúdo da sua mente. Quando você tenta juntar os vários pedaços que você conhece de uma pessoa, você vê que não compõe uma pessoa inteira. E, no entanto, o tempo todo você está se relacionando com uma pessoa inteira, real, que a sua mente jamais poderia apresentar para vocês. Lembra o exercíciozinho que nós fizemos, onde recordar uma pessoa nossa conhecida? Nós vemos que até nessa simples tentativa de recompor uma figura física, nós fracassamos. Nós conseguimos apenas criar, vamos dizer, um esquema muito genérico que se aproxima vagamente da pessoa, tá certo? E, no entanto, na convivência diária, nós sabemos que estamos lidando com pessoas reais. Qualquer tentativa que você fizesse de transformar, de pensar os outros como se eles fossem apenas entes da sua imaginação, né, desconjuntaria imediatamente todo o seu tecido de relações humanas possíveis. Ou seja, não é possível me relacionar com as pessoas imaginando que elas não existem e que são apenas produtos do meu pensamento. Então, a confiança que nós temos na existência da nossa realidade das outras pessoas e na realidade do ser, definitivamente não é um produto da nossa mente. E também não é algo que a mente possa conhecer. Tudo o que a mente conhece são fragmentos. Vejam quais são as funções que a mente tem. A primeira que tem é o pensamento, né? O pensamento consiste em você representar uma coisa por determinados signos e estabelecer relações entre signos, supondo que essas relações entre signos refletem de algum modo as relações entre as coisas reais
correspondentes. A segunda função é a que nós denominamos intuição. Intuição significa você perceber uma presença, perceber algo que está presente. É fácil você perceber que a intuição só funciona vamos dizer, na instantaneidade. Você só pode perceber aquilo que está presente neste momento. Você não pode ter intuição do que aconteceu ontem ou do que vai acontecer amanhã. Tá certo? Você pode ter um pressentimento, mas exatamente por ser um pressentimento, é, vamos dizer, uma relação indireta que você tem com o fato e não direta, como se subentende na intuição. A forma mais simples de intuição é a intuição sensível. Por exemplo, no momento eu perceber que vocês estão presentes aqui. Tá certo? Mas a minha intuição me dá uma certeza, sem dúvida, mas é a certeza somente daquilo que está presente naquele instante. Então, nem pelo pensamento, nem pela intuição eu posso ter um conhecimento firme de uma existência contínua no tempo. Mais ainda, eu não tenho nenhum meio de acesso mental ao conhecimento da existência substancial de um único ser constituído de todos os seus momentos. Vocês imaginam, desde que vocês nasceram até agora, vocês não cessaram de existir um único momento e nunca as coisas pararam de acontecer, né? Isso transcende de tal maneira a nossa capacidade de pensá-lo, que nós temos que admitir que se nós sabemos isto, não é através da nossa mente, né? Então, na falta de um outro nome, nós vamos chamar isso de senso da existência. O senso da existência existe. Ele não é um produto da nossa mente. E ao contrário, se você retirar esse senso de existência, a sua mente começa instantaneamente a produzir as formas as mais esquisitas e as teorias mais estapafúrdias, entre as quais a de que tudo foi criado pela linguagem, pela nossa linguagem, por exemplo. Este senso da existência, ele se impõe a nós, vamos dizer, como uma espécie de fatalidade. Nós não a inventamos, nós não temos poder nenhum sobre ela, e nós simplesmente admitimos que estamos aqui e que nada pode nos tirar da realidade. Absolutamente nada, 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 nada. Quer dizer, nós não temos a possibilidade, isso aí é vamos dizer, uma espécie de... Se nós não podemos ter um conhecimento positivo da existência substantiva, nós podemos fazer alguns testes negativos. Por exemplo, nós podemos tentar nos retirar para o nada durante alguns instantes e depois voltar para a existência. Ninguém jamais conseguiu fazer isso. Isso é absolutamente, é até inconcebível. Nem mesmo como hipótese mental nós podemos fazer isso. Então, este senso da densidade da existência, ele está sempre presente. Porém, não existe um vínculo necessário entre ele e a atividade da mente. A mente pode funcionar perfeitamente como se nada existisse, como se tudo fosse hipotético. Então, de cara, nós sabemos que a mente, ela por si mesma, tanto no aspecto racional quanto no aspecto intuitivo, ela não é um guia confiável de última instância para o conhecimento de nada, porque tudo o que a mente faz se baseia neste senso da existência, o qual, por sua vez, não pode ser transformado num elemento mental e, portanto, nunca está ao nosso alcance. Não é uma coisa que possa ser manipulada por nós. É uma coisa que nós temos que admitir e temos que nos adaptar a ela de alguma maneira, embora a mente conserve a sua capacidade de escapar da existência. Quer dizer, a mente pode pensar coisas inexistentes e pode pensar que o existente não existe, mas ela só pode pensar isso se ela tiver existência para isso. Por exemplo, eu posso pensar, né, que eu não estou aqui nesse momento, mas eu só posso pensar se eu estiver aqui. Quer dizer, a capacidade que a mente tem de mentir e de errar, vamos dizer, é fundamental também para que ela possa fazer a distinção entre ela mesma e o mundo real.
Se tudo que nós pensássemos seguisse o fio da realidade estritamente, ou seja, se a mente fosse integralmente escrava do senso de existência, tá certo? Então não poderíamos sequer perceber a mente como um elemento separado, como um elemento distinto. Ela estaria, por assim dizer, difusa na existência, mais ou menos como está a mente dos animais, né? Os animais não mentem. Eles não podem pensar nada que não exista, tá certo? Nós podemos. E isto mesmo nos permite perceber a nossa mente como um fenômeno distinto dentro do conjunto da realidade. Porém, ser distinto é uma coisa e ser separado é outra. A mente pode se imaginar como um elemento distinto, mas ela não pode efetivamente se separar do senso da existência. Por quê? Se ela não existisse, ela não poderia pensar. É o raciocínio inverso do Descartes. Não é o penso, logo existo. É o para pensar eu preciso existir antes de ter começado a pensar. E continuar existindo depois que pensei. Tá certo? Então, você vê, quando nós chegamos precisamente no cartesianismo e, vamos dizer, a prova da existência, a prova que ele encontra da existência é o pensamento, houve aí, evidentemente, uma curiosa inversão. Porque o pensamento pode ser um indício da existência, mas não propriamente uma prova dela. Porque para chegar à prova de que você existe porque pensa, é necessário você já ter admitido anteriormente que você existe. E o sujeito diz, olha, eu fiz esse experimento mental, quer dizer, eu vou fazer de conta que nada existe para eu chegar até um ponto firme no qual cuja existência eu não possa negar, né? É evidente que para fazer isso eu preciso existir. Então, de maneira alguma é o pensamento que funciona como prova da existência. Ele pode funcionar como um indício retroativo de uma existência que já foi admitida anteriormente, tá certo? Então, eu realmente eu não encontro nenhum elemento mental ao qual eu possa referir este senso da existência. Ou seja, não é através do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas recordações que nós adquirimos o senso da existência, mas ao contrário, nós temos esse senso anteriormente e por causa disto nós podemos ter todas essas atividades. Curiosamente, este senso da existência, que é, vamos dizer, o que o Louis Lavelle chama a presença total, é o elemento que mais foi esquecido ao longo de toda a filosofia moderna. Ou seja, mesmo quando se colocam problemas referentes à existência, os filósofos modernos o fazem a partir da mente, a partir da análise da mente ou de algo que eles chamam matéria, tá certo? Porém, até mesmo a distinção entre o que é matéria e o que não é matéria é simplesmente algo que nos acontece no decorrer da existência. Nós acabamos de ver que nós tomamos conhecimento da existência da mente porque a mente é capaz de pensar o que não existe, né? Portanto, para a própria mente estabelecer uma distinção entre o que é a mente e o que é a não mente, ou seja, a matéria, já está supondo a existência anteriormente. Então, quando nós aplicamos isso à questão do nosso próprio eu substancial, nós vemos que nós não podemos pensá-lo de maneira alguma. Tão logo você o transforma num conteúdo da sua mente, você já está falando de outra coisa. Você está falando de um signo do eu substancial e não dele mesmo. A mente só opera com signos. Não é isso? Também você não pode transformar numa percepção sensível, porque você só pode ter percepção sensível do que está acontecendo agora. E nós estamos falando de um eu substancial que sempre existiu desde que você nasceu e que vai continuar existindo, né? Muito menos podemos dizer que pode haver um sentimento ou emoção que o apreenda, porque todo sentimento ou emoção pressupõe, vamos dizer,
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.